Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Urbanidades, o podcast do Urbano Brasileiro. Eu sou Matheus Cardoso, graduando em Ciências Sociais e pesquisador do Urbandata Brasil, e serei o seu anfitrião. E no episódio de hoje, nos reunimos com dois pesquisadores diferentes para conversar um pouco sobre grandes projetos urbanos, destacando Porto Maravilha no Rio de Janeiro e seu legado pós-olímpico. Nesse episódio, eu, juntamente de Clara Campetelli, vamos bater um papo com Bettina Sarui, que em um primeiro bloco vai contextualizar sua tese sobre grandes projetos urbanos e o Porto Maravilha. Depois, eu volto para o segundo bloco, para conversar com João Felipe Pereira Brito, que nos conta um pouco sobre os desdobramentos do legado do Porto Maravilha e as novas relações estabelecidas naquele lugar. Agora fiquem com o episódio de hoje. Para esse primeiro bloco, eu gostaria de convidar minha parceira de bancada para se apresentar. Seja muito bem-vinda, Clara. Oi, Matheus. Oi, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Clara Campetelli, eu sou graduanda em Ciências Sociais na Universidade de São Paulo, sou ex-bolsista aqui do Urbanidades e é um prazer estar aqui. Aproveitando para divulgar as nossas redes sociais, estamos no Instagram como Urbanidades Podcast, no YouTube como Urbanidades Podcast também, e agora no YouTube Music, então confira lá nas redes. Perfeito, Clara. E nesse primeiro bloco, a gente conversa com Bettina Sarui, formada em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, mestra e doutora em Ciência Política também pela USP, com estágio de doutoramento no King's College London. Vamos conversar um pouquinho sobre a sua tese, Grandes Projetos Urbanos no Centro e na Periferia do Capitalismo Global, comparando política, instituições e acesso à terra no Porto Maravilha e no Projeto Olímpico de Londres. Tudo bem, Bettina? Tudo bem, vocês? Prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Eu gostaria primeiro de saber o que você entende como um grande projeto urbano e como que eles ocorrem e se você pode contextualizar especificamente o caso do Porto Maravilha. Tem um debate na literatura sobre o que constitui um grande projeto urbano. Existem vários estudos sobre isso, tanto no campo da política urbana quanto no campo do planejamento urbano, alguma coisa na geografia também, e isso tanto na literatura nacional quanto na literatura internacional. Eu caracterizo grandes projetos urbanos na minha pesquisa como um tipo específico de política urbana que acontece numa região concentrada da cidade e que integra diversos tipos de outras políticas urbanas dentro do mesmo território. Então, em geral, esse tipo de projeto ele demanda uma flexibilização na legislação local e também algum tipo de arranjo institucional que dê conta das diversas políticas que são concentradas nessa região da cidade, envolvendo coalizões que podem ter a participação do governo local ou do governo federal, nacional, e também diversos setores do capital urbano. Essas configurações vão se alterar de caso para caso. No caso do Porto Maravilha, já trazendo então aqui para o objeto dessa pesquisa, a gente teve um arranjo institucional bastante inovador para a constituição do projeto, que envolve a participação do governo federal, mas também da Prefeitura do Rio de Janeiro, né, então o governo local, mas também dentro dessa coalizão a gente tem a participação de empresas, né, de diferentes setores do capital urbano, então o setor da construção civil, o setor de serviços urbanos, né, que envolve aí toda a parte de, por exemplo, coleta de lixo, e alguns capitais do setor imobiliário, né, e empreendedor, que tem a ver, então, com todo o processo de renovação da infraestrutura imobiliária da região. Por que o Rio de Janeiro, naquele período histórico, teve esse destaque gigante? Porque a gente teve, em 2013, a Jornada Mundial da Juventude. O Papa veio para cá. Depois Copa em 2014. 2016, Olimpíadas. Tem até a capa da Economist, que é o Cristo como um foguete. Por que isso aconteceu? Acho que tem um investimento muito grande do governo na projeção internacional do Rio de Janeiro. Acho que tem uma questão relacionada com também um legado de candidaturas do Rio de Janeiro anteriores, tanto para as Olimpíadas quanto Pan-Americanos e tal. E acho que tem a questão do pré-sal. A descoberta do pré-sal tem um impacto significativo nisso. E também essa questão dos terrenos, né? Como o Rio de Janeiro foi uma capital, tem muito terreno da União ali ainda. A região portuária também é uma região muito específica, porque você tem grandes terrenos com poucos proprietários, então a negociação fica muito mais fácil. Eu lembro na época com uma pessoa da Caixa que falou, estão tentando levar o modelo Porto Maravilha para outras capitais do Brasil, mas assim, você vai tentar negociar um projeto urbano no centro de São Paulo, por exemplo, é muito mais difusa a propriedade da terra, então você precisa negociar com muito mais gente para conseguir ter uma porção de terra que tenha um investimento para ter um grande empreendimento ali, um prédio que vai comprar CEPAC. Então, isso tudo acho que tem essas características do território também que acabam interferindo. Mas eu lembro que na época tinha uma discussão sobre um projeto em Salvador. Aqui sempre tem, né, discussões sobre o centro de São Paulo. Mas acho que o Rio de Janeiro tem, acho que uma conjunção ali de características e toda essa questão do pré-sal e acho que essa projeção internacional ali, esse investimento. Você poderia contextualizar um pouco mais o histórico do Porto Maravilha? Como que aconteceu todo esse processo de escolha e a realização do projeto urbano em si?
Essa é uma história um pouco longa, que volta lá para os anos 80, quando aparecem as primeiras ideias de revitalização da região portuária do Rio. Na minha pesquisa, eu classifico essa trajetória de ideias em torno da renovação urbana na região portuária do Rio em 4 períodos, assim. E aí eu analiso um pouco do que avançou em cada período e quais que eram os principais entraves para que o projeto realmente saísse do papel em cada um desses momentos, né? Sempre olhando tanto para o arranjo institucional do projeto, quais eram os instrumentos de política urbana que estavam sendo pensados naquele momento, da onde vinha o investimento, por exemplo, quem eram os atores que estavam envolvidos, quanto do ponto de vista do contexto político, né? Então, quais eram os interesses por trás de cada um desses atores e o que o contexto político que o Brasil e o Rio de Janeiro estavam vivendo, como é que isso interferia para que houvesse uma combinação entre um arranjo institucional e um acordo político para que o projeto de fato saísse do papel, e isso demorou bastante tempo para acontecer. Então, a primeira fase do projeto é uma fase que está muito mais puxada pelo um contexto local, então de Prefeitura do Rio e empresas locais, né, do Rio de Janeiro. E você tinha um grande entrave que era orçamentário, ter investimento nessa região. Aí você tem um segundo momento em que o governo federal se imbrica também nessa política e passa a debater qual seria o seu papel num processo de revitalização da região. E isso também vem sempre atrelado às propostas para que o Rio de Janeiro sediasse os Jogos Olímpicos. Essas são duas histórias que correm meio junto, assim. E aí as coisas vão se configurando de uma forma em que, em um determinado momento, você tem tanto um alinhamento de interesses políticos, com uma prefeitura no Rio de Janeiro que está na base do governo federal, então que tem um diálogo ali colocado, como também um alinhamento em relação a quais os instrumentos urbanísticos que seriam adotados para viabilizar aquele projeto e, consequentemente, da onde viria o recurso, né, o investimento público para que aqueles projetos de fato saíssem do papel. E aí também uma negociação sempre junto ao setor privado para que o setor privado embarcasse na proposta junto. Então, quando você tem todos esses atores embarcados dentro de uma proposta, o projeto, enfim, sai do papel. E aí, claro, a gente está falando aqui de atores públicos e privados, mas são atores privados que são empresas. Então, a participação social em relação ao arranjo, ao desenvolvimento do projeto também é uma coisa que eu estudo na minha tese, olhando para o quanto que ela vai se desenvolvendo ao longo do período, mas com uma série de limitações em relação à decisão mesmo sobre qual que viria a ser o resultado da política e como que isso se encaixa ou não, né, no caso mais aqui ou não, com as necessidades daquele território especificamente, do ponto de vista de investimento urbano. Agora a gente entra numa parte mais relacionada com arranjos institucionais, já complementando com a sua resposta. No que se refere a esses arranjos políticos e institucionais que viabilizaram o projeto Porto Maravilha, o que suas pesquisas descobriram com maior destaque? O Porto Maravilha, ele é um projeto que foi viabilizado a partir de uma operação urbana consorciada, né? Então, que é o instrumento urbanístico que foi adotado naquela região, que é aprovado através de uma legislação, né? Uma lei municipal. Mas ele é uma operação urbana bastante diferente das operações urbanas que a gente tem em São Paulo, por exemplo. E as diferenças desse tipo de operação urbana também ajudam a entender bastante sobre o papel dos diferentes atores dentro da coalizão que se forma para viabilizar o projeto. Então, no Rio de Janeiro, ao contrário das operações urbanas aqui de São Paulo, a gente tem um processo em que todos os CEPACs, né, são leiloados de uma única vez. Então, em vez da gente ter leilões esporádicos para que os investidores possam adquirir CEPACs para fazer os investimentos na região e com uma separação entre CEPACs para uso residencial e uso comercial, no Rio de Janeiro a gente tem um único leilão e o conjunto de todos os CEPACs é arrematado pela Caixa Econômica Federal com recursos do FGTS, constituindo um fundo de investimento imobiliário, que chama Fundo de Investimento Imobiliário Porto Maravilha, que passa então a ser responsável por negociar a venda dos CEPACs e dos terrenos, que também vêm atrelados nesse arranjo institucional, através de um mecanismo específico, diretamente com o mercado, né, com as empresas interessadas em investir na região. Então isso desloca bastante do papel do planejamento urbano na região. Então a Caixa Econômica, através desse fundo, né, do Fundo de Investimento Imobiliário, passa a definir quais são os empreendimentos que vão ser realizados ali na região, se eles vão ser residenciais ou comerciais, em que momento isso vai acontecer, então todo o poder de especulação em cima daqueles terrenos também fica com o fundo de investimento. E a Caixa também detém os terrenos por conta de um acordo que é feito com o governo federal, porque a maior parte dos terrenos naquela região eram terrenos de propriedade da União, eu não lembro agora exatamente os percentuais, mas enfim, tinha uma participação importante de terrenos da União lá, terrenos grandes, porque são oriundos da atividade portuária. Então esses terrenos, eles também vão para esse fundo imobiliário, então que fica tanto com os terrenos quanto com o poder de negociação dos CEPACs. Então toda essa capacidade de promoção
gestão do desenvolvimento imobiliário passa a ficar com um fundo que é um fundo vinculado à Caixa, que está no governo federal, então distante da prefeitura do Rio, né? Então tem um certo distanciamento com as demandas locais, mas também distante da pressão da própria sociedade, que exerce a partir do voto, por exemplo, sobre um prefeito em relação ao que está acontecendo na região, né? Então tem todo um debate na literatura, principalmente na literatura britânica, sobre esses processos de insulamento decisório, então quanto que algumas decisões elas vão sendo levadas para instituições não eleitas, estão mais distantes de um processo de participação social, enfim, pressão mesmo da sociedade. E eu discuto num outro texto sobre, em São Paulo, por exemplo, como você tem muito mais uma proximidade dos atores políticos locais em relação ao processo de desenvolvimento das operações urbanas. A alternância de poder na Prefeitura de São Paulo faz com que a gente consiga avançar em ter operações urbanas com um pouco mais de normas que definam investimento social a partir daquele recurso, né? Então, a alternância de poder dentro da Prefeitura de São Paulo interferindo no progressivismo do instrumento urbanístico, né? Enquanto que no Rio de Janeiro você tem um isolamento, né? Uma distância muito maior entre, enfim, a Prefeitura e a definição em relação a toda essa parte do desenvolvimento imobiliário. E aí também é importante dizer que o arranjo institucional do Porto Maravilha, além da operação urbana, ele é vinculado a uma parceria público-privada, que é assinada entre a Sedurp, que é a empresa de desenvolvimento urbano específica da região portuária do Rio, e um consórcio chamado Porto Novo, que é composto por empresas do setor de obras e também serviços, que previa um contrato de 15 anos, nos quais os primeiros 5 iam ser realizados investimentos de infraestrutura na região, que também estavam atrelados ao legado olímpico ali, então tudo que tinha que acontecer meio que até 2016, mas tinha uma extensão do contrato para a prestação de serviços na região. Então, uma coisa inédita no Brasil que aconteceu, que foi a concessão dos serviços urbanísticos daquela região para a iniciativa privada. Então, tanto coleta de lixo, gestão do tráfego, iluminação, tudo isso tinha sido concedido para essa iniciativa privada durante esse período de 15 anos, mas o arranjo também ele definiu uma forma de investimento no qual o pagamento das prestações da parceria público-privada garantiam o dinheiro para fazer o investimento nas obras até as Olimpíadas, mas para conseguir ter o recurso para pagar os serviços ao longo de 15 anos, você dependia do Fundo de Investimento Imobiliário levantar esse recurso com o investimento imobiliário. Então tinha uma questão de fluxo de caixa ali que não fechava, porque você precisava conseguir levantar muito recurso muito rápido e, ao mesmo tempo, o tempo de desenvolvimento imobiliário da região não era um tempo tão rápido, tanto que o projeto está acontecendo até hoje, a região está em plena transformação. Isso fez com que houvesse uma quebra dentro do acordo, né? E isso tudo também, se a gente olhar do ponto de vista dos interesses políticos, isso também se combina com um momento de quebra de coalizão política, assim, né? Então você deixa de ter aquela coalizão próxima entre prefeitura e governo federal, né? Você tem mudanças no governo federal, mudanças na prefeitura, e aí você tem um certo desmantelamento do arranjo pós-Olimpíadas. Então, isso é uma coisa que também, depois na minha tese, eu volto um pouco para entender quais são as consequências disso do ponto de vista do investimento na região, assim, das consequências ali para o território mesmo. Mantendo ainda nesse assunto que você colocou dos investimentos e todo o processo de captação de recursos, na tese você sugere que o projeto Porto Maravilha, ele, enquanto uma política urbana de uma cidade específica, está vinculado com uma política econômica nacional. Você pode explicar um pouco mais desse contexto? O projeto ele vem vinculado a um momento em que o Brasil previa uma série de crescimento, né, um momento de crescimento econômico que estava vinculado tanto aos Jogos Olímpicos, né, especificamente no Rio de Janeiro, mas também à descoberta do pré-sal. Então tinha uma expectativa de um investimento muito grande chegando no Brasil, e especialmente naquela região, porque ali a gente está perto de empresas, sede da Petrobras, e tem várias coisas ali naquela região especificamente. Então existia uma aposta que estava vinculando o território com um crescimento, uma expansão econômica em nível nacional, que tinha a ver com o momento ali. Fora isso, você passa a ver um interesse do governo federal especificamente naquela região por conta dos terrenos da União que estão colocados ali. A possibilidade de que você coloque esses terrenos para um processo de desenvolvimento imobiliário a partir do início dos anos 90 também implica nessa participação do governo federal. Mas é isso, acho que tem uma questão que está colocada que tem mais a ver com o momento da economia do Brasil, assim mesmo. Então, eu discuto bastante na tese o quanto que na literatura sobre grandes projetos urbanos existe sempre um debate sobre projetos urbanos são muito caros, grandes projetos urbanos demandam um investimento muito alto e, em geral, os governos locais não têm esse recurso para investir. Então, o que acontece é que é feito um processo de lobby junto aos governos centrais, né, isso falando governos centrais porque outros países, para que tenham um investimento naquela região, ou um processo de desenvolvimento de parcerias público-privadas para arrecadar esse recurso junto a um parceiro privado. E no
caso do Porto Maravilha, como também no caso do Projeto Olímpico de Londres, é um movimento um pouco diferente, porque não é a cidade fazendo um lobby junto ao governo central, a mesma coisa em Londres, mas é um interesse dos governos centrais, falando central porque estou incluindo aqui também o Reino Unido, em induzir um projeto junto aos governos locais. Então essa coalizão, ela produz um encontro de um interesse local com um interesse nacional, e aí abarca também um interesse privado, e aí, enfim, os diferentes arranjos que são colocados para isso. E na minha tese eu discuto quanto que nos dois casos, tanto no Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, quanto no Projeto Olímpico de Londres, o governo federal ele faz um investimento muito grande para viabilizar aquelas terras para o grande projeto urbano acontecer, e esse investimento, de alguma forma, por arranjos diferentes nos dois casos, mas com as suas similaridades, ele cobra a conta no sentido de que ele demanda uma preocupação muito grande com a arrecadação imobiliária na região. Então, no governo britânico, isso vem com um recurso de empréstimo do governo para a empresa que faz o desenvolvimento local na região olímpica de Londres. É um empréstimo que vem do Tesouro e da Loteria Nacional. Então, essa empresa ela se compromete com devolver uma parte desse recurso que ela precisa arrecadar via empreendimentos imobiliários na região. E, obviamente, que as condições de pagamento elas vão ser condições negociadas politicamente. Então, dependendo do governo que está no governo central e do governo que está no governo local, essas condições vão ser negociadas, mas isso inibe um investimento para, por exemplo, habitação de interesse social. E aí, aqui no Brasil, uma coisa bastante similar com a participação da Caixa Econômica Federal e do Fundo de Investimento Imobiliário do Porto Maravilha e esse deslocamento em relação ao planejamento urbano da região com essa visão, né, de um desenvolvimento imobiliário para arrecadar recursos ali. Embora eu discuto até na tese o quanto que eu acho que, de uma certa maneira, aqui no Brasil a gente manteve isso dentro de uma lógica um pouco menos ainda dependente de um pagamento de volta, como é em Londres, mas enfim, também em Londres tem condições de negociação de investimento social que é feito individualmente, dependendo dos empreendimentos, então tem algumas diferenças ali, mas de uma maneira geral, essa participação dos governos centrais induzindo as políticas e investindo recursos e de alguma maneira interferindo nas condições de desenvolvimento local ali depois. A próxima pergunta que eu queria fazer, inclusive tem a ver com isso, sobre investimentos imobiliários, essa oposição, todo esse jogo político. Se não tem uma oposição local, por exemplo, ONGs, as pessoas que moram na região ou moravam na região, elas são afastadas? O que acontece com esse tradicional, com o novo? Principalmente no Rio de Janeiro, a gente vê vários, né, movimentos de resistência. Foram bem-sucedidos em interferir em alguns aspectos do projeto que estavam previstos inicialmente e que deixaram de acontecer. Isso aqui no Brasil foi bastante forte, né, vinculado também, a gente vê numa sequência, teve a Copa do Mundo, né, e aí logo em seguida as Olimpíadas, então teve uma organização aí de resistência importante. No caso britânico também tem uma certa organização de resistência, principalmente por conta das remoções, né, muitas famílias e comércios que foram removidos da região e de alguma maneira buscaram interferir na negociação sobre o valor que elas receberam por conta dessa remoção. Conversei com pessoas também nesse sentido lá em Londres, mas eu acho que tem uma característica desses projetos que é justamente o que eu estava trazendo um pouco antes, que é eles não são projetos imediatos. Eles acontecem num espaço de tempo um pouco mais longo, assim. Então, também essa transformação, ela vai acontecendo sem um grande impacto. Assim, tem um grande impacto inicial, que é quando acontece o primeiro investimento, tem as remoções, tem investimento para construir infraestrutura, e isso acaba tendo remoção também, então tem esse primeiro impacto que tem resistência, e a resistência em alguns casos é bem sucedida, mas tem um processo que vai acontecendo de uma maneira um pouco mais silenciosa e um pouco mais espaçada no tempo, que é o processo de gentrificação. Então os preços vão aumentando, as pessoas vão deixando de conseguir manter os seus comércios ou as suas residências dentro daquele local, e você tem um processo de transformação da região que vai acontecendo ao longo do tempo. Uma coisa que eu acho que é bastante similar também nos dois casos, né, do Rio de Janeiro e em Londres, o que acaba acontecendo é que como são investimentos muito grandes em regiões com altos índices de vulnerabilidade, você acaba tendo meio que bolsões de riqueza em meio à pobreza ali, né? Então você tem investimentos de grandes empreendimentos e, ao mesmo tempo, uma região que também tem partes deterioradas, condições de infraestrutura com problemas, pessoas que estão vivendo ali sem acesso, muitas vezes, a políticas básicas do tipo saneamento, esse tipo de coisa, ao mesmo tempo que está acontecendo ali a construção de um mega empreendimento. Então você acaba tendo essa mistura que é característica desse processo de gentrificação mesmo. Já que você falou então um pouco de Londres, a gente gostaria de perguntar mais para você sobre quais são essas diferenças do Porto Maravilha com o caso de Londres.
No caso de Londres, também tem um processo histórico para retomar o que levou ao arranjo que criou o projeto de renovação urbana de lá, vinculado aos Jogos Olímpicos. Também um processo de diferentes candidaturas para trazer as Olimpíadas de novo para Londres e especificamente para aquela região. E que também está muito atrelado à propriedade fundiária da região, né? Então, quando eu fui investigar esse processo histórico, eu fui tentar entender de quem eram aquelas terras, porque, afinal de contas, por que havia um interesse tão grande em levar uma revitalização para aquela região? E aí eu fui buscar essas informações sobre propriedade fundiária mesmo. E aí a gente tem, no caso de Londres, a volta do governo trabalhista, né, ao poder, no governo nacional. E aí a gente tinha, nesse momento, uma disputa em relação a uma grande porção de terras urbanas que estavam próximas a uma região onde havia um interesse de construir uma estação de trem que ligava o Canal da Mancha a Londres. Então, era uma estação de trem que tinha uma importância ali prevista, né? Seria uma estação internacional de trem, que, enfim, até hoje se chama de estação internacional, embora quando eu estava fazendo a pesquisa não circulavam trens internacionais por ali. E o governo trabalhista, ele oferece uma ajuda econômica para essa empresa e dá início a um processo de nacionalização da empresa. E isso é articulado e comandado pelo vice-primeiro-ministro, então, da época. Então, aí, o governo ele oferece uma ajuda econômica para nacionalizar essa empresa de trem, que chama London and Continental Railways, LCR, que é articulado pelo vice-primeiro-ministro e que envolve, dentro desse acordo, as terras que depois viriam a fazer parte de um processo de compra compulsória do governo nacional para a instalação do que viria a ser o Parque Olímpico. Então, essas terras elas passam a ser propriedade dessa empresa, que está em processo de nacionalização, e depois elas vão ser negociadas dentro desse processo de compra compulsória. Essas terras eram terras que eram extremamente poluídas, então isso demandou do governo um investimento super alto para despoluir as terras, tornar elas viáveis para o desenvolvimento imobiliário, e isso foi feito com investimento público vindo do governo nacional. Então, foi criado um acordo entre o governo, a LCR e as empresas que tinham interesse em investir no desenvolvimento imobiliário daquela região. Isso tudo atrelado, então, à proposta de que os Jogos Olímpicos se realizassem naquela região de Londres. Então, no fim das contas, o governo central ele viabiliza uma porção de terras para o mercado imobiliário, ele sinaliza um investimento público naquela região, o que faz com que o processo de valorização da terra já inicie, e ele cria uma série de mecanismos para que esse investimento depois ele tenha de alguma maneira um retorno para o governo. Então, quando é criada a empresa do Legado Olímpico de Londres, ela herda essa dívida com o governo e ela é responsável pelo planejamento imobiliário na região. Então, toda a negociação que ela faz com cada um dos empreendimentos que vão acontecer na região, ela de alguma maneira tem que considerar esse retorno imobiliário por conta da dívida que é feita com o governo nacional. Esse é um mecanismo que é bastante discutido no Reino Unido. Esse processo, então, como eu até já tinha falado, de insulamento, né, em relação a esse tipo de decisão. Você tem um modelo que inspirou bastante o Brasil, num certo sentido, que é a criação de uma empresa de desenvolvimento urbano de uma região vinculada aos Jogos Olímpicos, que é responsável pelo planejamento imobiliário da região e que é insulada da prefeitura. Nesse caso, no caso de Londres, embora a empresa do Legado ela seja vinculada à prefeitura no sentido de que a prefeitura indica, né, acho que as pessoas, ela tem uma relação com o governo central por conta da dívida que ela tem, por conta do investimento para despoluir as terras e para a compra compulsória das terras lá. Essa compra compulsória que, como eu falei, levou à remoção de diversas pessoas e comércios da região também. Então, acho que tem uma diferença que eu discuto na tese também, que tem a ver com os mecanismos de planejamento urbano. Então, enquanto aqui no Rio de Janeiro a gente tem, como eu falei, os CEPACs de uso misto e a negociação feita direta entre o Fundo de Investimento Imobiliário e as empresas imobiliárias e incorporadoras na região, sem a participação da Prefeitura do Rio de Janeiro, no caso de Londres, embora a negociação também seja feita por essa empresa de Legado Olímpico, a Prefeitura de Londres participa da negociação das contrapartidas públicas. Então, toda a negociação da contrapartida ela é feita individualmente, caso a caso, né, para cada um dos empreendimentos, e ela envolve, por exemplo, uma conta de quantas pessoas novas vão morar naquela região e quanto que isso vai demandar de, por exemplo, escolas, quanto que isso vai demandar de transporte, e aí tem uma conta que é feita que é o valor dessa contrapartida que a incorporadora imobiliária precisa oferecer. Mas essa negociação, como ela é feita no 1 a 1, existe também uma pressão para que tenha o desenvolvimento imobiliário na região, é uma negociação que fica um pouco fragilizada. Aqui, a gente
gente não tem essa negociação individual, um a um para cada um dos empreendimentos. O que a gente tem são negociações, no caso das operações urbanas em São Paulo, por exemplo, de um percentual do investimento para habitação de interesse social, enfim, mas isso é muito mais, no caso de São Paulo, você com os avanços as mudanças, na alternância de poder dentro da prefeitura, a prefeitura passa a ter um pouco mais de incidência sobre isso, determinando na lei da operação urbana esses percentuais, por exemplo, quanto que no Rio de Janeiro isso é um caso único, então a prefeitura tem pouca incidência sobre isso, assim. Bastante interessante tudo isso que você trouxe, principalmente a questão da vulnerabilidade social que existia tanto no Rio de Janeiro, no caso, na poluição da terra, lá em Londres, e isso me remete bastante à questão do domínio do não visto. E isso me leva a refletir sobre temas que são frequentemente traduzidos uma experiência visual urbanística, nesse processo de renovação urbana. Então, você poderia explicar para a gente um pouco como que o Porto Maravilha ele expressa visualmente esses desafios e até que ponto a atratividade estética desses grandes projetos eles materializam uma estratégia de crescimento econômico? Até mesmo visualmente os grandes prédios, as grandes construções, é atrativo. E tem algumas semelhanças, por exemplo, a construção de uma roda gigante no Rio de Janeiro, né? Não dá para não pensar nas referências. Mas acho que tem uma discussão, né? Inclusive no planejamento urbano, sobre esse aspecto visual mesmo dos prédios, dos empreendimentos que na verdade poderiam estar em qualquer lugar do mundo. Você anda pela região do Porto Maravilha e você anda pela região do projeto urbano de Londres, os prédios eles são meio parecidos. Mas ao mesmo tempo isso, né? Você também está andando numa região que está em pleno processo de gentrificação, então você vai ter quarteirões que são quarteirões que estão lá com um investimento, um cafezinho hipster, visualmente moderna, e aí você vai andar por regiões do bairro que não sofreram essas modificações, que são as regiões onde as pessoas ainda estão vivendo, ou os comércios locais ainda estão sobrevivendo, e isso vale tanto para o Rio de Janeiro quanto para Londres. Quando eu estava fazendo a minha pesquisa em Londres, eu morava ali muito perto da região, então você via claramente uma diferença entre um quarteirão e outro, assim, você está andando, você vê uma coisa, você anda 2 quarteirões para lá, parece que você mudou de bairro quando você está dentro dessa mesma região, isso é característico desses processos de gentrificação. E, ao mesmo tempo, esse movimento que faz parte, acho que, desse ciclo imobiliário. Então, um processo de tentar atrair para essas regiões investimento em cultura. No Rio de Janeiro, o Museu da Manhã, o Museu de Arte do Rio, uma série de festivais culturais que acontecem ali na região da Praça Mauá. Em Londres, você tem também empresas chegando também de um setor artístico e cultural. Tem um investimento muito grande para levar a universidade para lá. Então, para você ter jovens circulando ali na região e que daí vão ter interesse em adquirir imóveis ali perto. Acho que tem algumas características desse processo de renovação urbana que, como você falou, vão ter implicações do ponto de vista visual ali na região. Né? Você vai mudar tanto o tipo de empreendimento que tem ali, quanto você vai trazer pessoas de outras regiões da cidade para circular naquela região, e cada vez mais as pessoas que são daquele território vão acabar ficando submetidas a partes específicas da região que ainda não sofreram esse processo, né? E o quanto que isso vai acontecendo de diversas formas. Acho que no Rio de Janeiro é muito característico porque você tem a favela da Previdência ali, né? Inclusive uma região onde tinham previsto investimento vinculado aos Jogos Olímpicos, tem o teleférico, mas tinha também algumas partes desse investimento que a própria resistência local conseguiu impedir, mas acho que tem todo esse processo que acho que é característico dos grandes projetos urbanos mesmo, porque você faz um investimento muito grande com um arranjo institucional específico numa região da cidade, então você tem uma imposição muito grande naquela região e muito provavelmente com muito pouco diálogo com a região, as pessoas que estão ali de fato e quais são as demandas reais daquela região, ou pelo menos nos 2 casos que eu estudei aqui, isso foi bastante frágil. Falando um pouco mais sobre essas novas conjunturas, nacional ou local, como que elas se dão no Rio de Janeiro, especificamente no Porto Maravilha, após o momento olímpico? Então, no pós-olímpico 2017 até agora 2025. A gente tem uma troca de gestão na Prefeitura do Rio e a gente também tem uma troca no governo federal. E aí esse caixa ele vai se desencaixando. O que acontece é, como os 2 projetos, falando tanto do Rio quanto de Londres, eles tinham uma boa parte desse arranjo contratualizada e uma boa parte desse arranjo insulada, nos 2 casos, eu acho que principalmente no Rio de Janeiro que eu consigo ver, assim, você tem um processo de, talvez, um espaçamento maior de tempo para o desenvolvimento da região,
região, mas que quando retoma, mantém as mesmas características, porque a Caixa Econômica e o Fundo de Investimento Imobiliário do Porto Maravilha continuam detendo esse poder de negociação com o mercado imobiliário. Está um pouco insulado das relações políticas colocadas, mas obviamente que quando você volta a ter um alinhamento entre governo federal e Prefeitura do Rio de Janeiro, volta a haver um interesse mútuo no desenvolvimento daquela região, então um esforço político de atrair investimento para aquela região e aí também usando, obviamente, o investimento público para isso. Então, negociações que são feitas entre Eduardo Paes e o governo Lula para trabalhar com terrenos da União. Então, com a Secretaria do Patrimônio da União, com a própria Advocacia Geral, a gente está, nesse momento, numa situação com relação aos terrenos do gasômetro, especificamente, uma negociação com o Flamengo, que adquiriu os terrenos, mas está um processo judicial ali colocado em relação a esse processo de investimento do Flamengo na região, porque tem uma questão em relação ao uso de CEPACs ali colocada e também ao valor que foi adquirido o terreno junto ao Fundo de Investimento Imobiliário do Porto Maravilha, mas isso também está atrelado a, por exemplo, investimento em outros terrenos da União no Rio de Janeiro. Então, quando você tem esse alinhamento, obviamente, existe um interesse político mútuo colocado ali que faz com que o projeto ande numa velocidade diferente do que quando o desalinhamento está colocado, mas esse contratualismo, que eu discuto até na tese também, do arranjo institucional, faz com que não muda tanto das regras do jogo, assim. Muito mais, acho que o tempo e o interesse e a disposição política colocada ali para fazer isso avançar. E eu acho que tem uma questão que os grandes projetos urbanos, eles demandam tempo mesmo. Mesmo em Londres, que é um projeto anterior, as Olimpíadas de Londres foram anteriores às Olimpíadas do Rio de Janeiro, o processo ainda está acontecendo. É uma região em plena transformação ali. E acho que o mesmo aqui no Rio de Janeiro. Acho que também isso vai interferir, claro, na capacidade dos prefeitos de influenciar investimento em habitação de interesse social, por exemplo. E aí isso também vale, né, tanto para Londres quanto para o Rio de Janeiro. Prefeitos empreendedores que vão ali buscar algum tipo de investimento, porque isso, obviamente, interessa à sua base local. Isso também, dependendo da relação com o governo nacional, vai variar. Já aproveitando para falar, então, essa questão do tempo, né? Como é um projeto que demanda bastante tempo, como que você vê a relação entre a memória e o esquecimento nesses locais? Então, o passado e o futuro, como que eles afetam as intervenções nesse lugar de memória tão potente? Esse é um assunto super central, especificamente no Rio de Janeiro, né? Uma região com uma relevância histórica enorme, né, para o país todo, a região portuária do Rio. Eu debato pouco isso, acho que na minha pesquisa. Tem pesquisadores que se aprofundaram mais nesses aspectos que eu referencio na tese, mas eu acho que eu trago isso muito para esse lugar do desafio de ancorar um projeto político-econômico nacional num território que tem as suas características históricas, sociais, enfim, daquela população que habita aquele território, e o quanto existe uma dificuldade de sobreposição desses dois interesses colocados, e existe uma desigualdade muito grande de interferência sobre o resultado. Então, esse olhar para o arranjo institucional, na minha pesquisa, vem muito também dessa vontade de entender quais são as regras do jogo para essa negociação entre o local e o nacional, né? E o quanto que essas regras são desiguais, porque você tanto cria instrumentos para, como eu falei, contratualizar um tanto de coisa que para você insular isso de um debate político e de uma pressão social e de uma participação social, quanto você insula isso do ponto de vista político mesmo, né? Levando uma série de decisões para um outro âmbito federal, nacional, dificultando também essa pressão vertical via voto da população ali colocada. E aí, com isso, você acaba criando um processo de sobreposição ali, bastante injusto, no sentido de que muito do que está ali colocado vai ser meio que atropelado pelo investimento na região. Acho que no Rio de Janeiro existem diversos movimentos de resistência colocados, como eu falei, tanto ali da região do Morro da Providência, mas também na própria região portuária mesmo, relacionados à história da pequena África ali, todo um processo de resgate de memória do que aconteceu ali, como uma região onde as pessoas escravizadas chegavam no Brasil. Houve, em determinado momento, no arranjo institucional, tinha um percentual de investimento em cultura e patrimônio na região, mas uma negociação ali com aqueles movimentos históricos da região que, naquele momento ali, quando eu estava fazendo a pesquisa, se dava através da SEDURP, dialogar com esses movimentos. Havia uma reivindicação, inclusive, da criação de um quilombo urbano na região, mas eu, de fato, na minha pesquisa, eu olho muito mais para como que o arranjo passa por cima de muita coisa, ao contrário do que a gente esperaria, num sentido de haver um movimento de preservação mais cuidadoso, dada a importância histórica da região, assim. Mas acho que existe uma série de pesquisas sobre a região
portuária do Rio que vão trazer muito mais essas evidências, esses movimentos, esse processo todo de resistência, de valorização de memória. Então, eu trago como referências na minha tese, mas a minha busca foi muito mais entender qual que era o desafio disso, considerando todo aquele arranjo ultra complexo e grande que estava colocado para a região. E os seus interlocutores na pesquisa foram instituições apenas? Não, eu conversei com movimentos na época, né, que estavam se organizando na resistência ali na região, tanto no setor de cultura quanto num setor mais de movimento de habitação também. Isso tanto no Rio de Janeiro quanto em Londres. Mas eu conversei muito com burocratas, com empresas que estavam investindo ali. Engraçado, fiz entrevistas em São Paulo para entender o arranjo do Porto Maravilha, porque a Caixa Econômica Federal, né, aqui em São Paulo. Entrevistei vereadores, deputados estaduais, deputado federal, de diferentes arranjos ali que trabalhavam no governo federal na época também, então para entender essa negociação e participação do governo federal. E a mesma coisa em Londres, também entrevistei pessoas que estavam relacionadas ao projeto olímpico de Londres desde o início, a prefeitura, os governos locais, que são distritais lá em Londres, mas também com pessoas, por exemplo, que tinham sido removidas e que estavam se organizando num processo de negociação com a remoção ali. Interessante, é um arranjo que tá fora e tá dentro, né, ao mesmo tempo. Exatamente. Tem algum aspecto que você gostaria de mencionar? Uma coisa que me chamou muito a atenção na pesquisa foi o quanto que a gente parte de uma ideia de que um grande projeto urbano realizado numa cidade do sul global necessariamente vai ter consequências piores e necessariamente vai ter processos de corrupção, enquanto que um projeto acontecendo lá no centro do capitalismo teria uma dinâmica completamente diferente, e o quanto que isso também tem a ver com a nossa visão enquanto pesquisadores e a forma como a gente vai buscar essas informações. Então, quando eu cheguei em Londres, o projeto olímpico de Londres era um projeto ultra estudado. Então já tinha muita bibliografia sobre o projeto. Mas, ao mesmo tempo, um olhar muito sensível tanto para esses acordos políticos que estavam por trás, né? Todo esse processo histórico de disputa de terra e de valorização, e etc., que tem a ver com o arranjo institucional, muito menos explorado do que aqui no Brasil, por exemplo, que a gente já vinha de cara com uma coisa de que foi um acordo da não sei o que, com empresa tal, com o governo não sei qual. O quanto que isso também interfere na nossa visão sobre isso do ponto de vista nosso enquanto pesquisadores. Acho que isso foi uma coisa que me marcou muito desse processo de pesquisas. Essas relações norte-sul global e a perspectiva nossa enquanto pessoas que estão estudando a política urbana, como que a gente vai adequando conforme essas outras perspectivas. E quanto que, na verdade, aqui no Brasil, claro que teve corrupção em algum momento, né? Mas assim, o quanto que a gente também manteve aqui um controle estatal sobre isso. A gente tem toda uma ideia de Estado frágil aqui, quanto que a gente construiu-se aqui um arranjo que manteve isso com um certo controle estatal e uma negociação a partir daí, assim. Não que isso necessariamente tenha tido melhores resultados, no sentido de que, obviamente, que existe um desafio muito grande dessa sobreposição do nacional com o local e tudo que a gente acabou de falar, de resgate de memória, etc. Mas essas semelhanças acho que me chamaram bastante atenção. Principalmente quando você coloca que, quando você apresentou a ideia de fazer esse comparativo, houve essa primeira desconfiança, vamos dizer assim, se seria de fato comparável, né, esses dois projetos. E isso aconteceu tanto no Brasil quanto lá. Falei, acho que quando eu chegar lá as pessoas vão ter uma outra visão, né? A mesma coisa, né? Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Por que você está comparando isso? Não tem nada a ver. E aí você vai ver o tanto de semelhanças que tem. E igualmente problemáticas, não necessariamente uma defesa de nenhum dos modelos aqui. E você tem planos para o futuro, outros artigos ou coisas que você vê que possam surgir para outros pesquisadores sobre o Porto, sobre Londres? Eu tenho, sim, um plano de desdobrar alguns artigos, né, a partir da minha tese, e também um plano de adaptar ela para um livro, eventualmente. Bom, pessoal, eu quero agradecer imensamente pela participação e contribuição de vocês na conversa de hoje. Eu gostaria de agradecer a Clara por dividir a bancada aqui comigo. Obrigada, Matheus. Obrigada, pessoal. Obrigada, Bettina. Foi muito legal estar aqui hoje. Gostei bastante, eu estou super ansiosa para ouvir. Legal. Gostaria de agradecer você, Bettina, por ter participado e compartilhar um pouco da sua pesquisa com a gente. Muito obrigado. Gente, super obrigado pelo convite. Foi uma delícia papear com vocês. E agora, vamos ouvir um pouco dos desdobramentos mais recentes desse grande projeto urbano. Fiquem com a gente. Urbanidades é apenas uma das iniciativas do Urban Data Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o urbano brasileiro. Em nosso site você encontra milhares de referências classificadas, textos digitalizados para download gratuito e pode registrar trabalhos de sua autoria. Visite urbandatabrasil.fefeleche.usp.br e siga também nossa página no Facebook.
Dando início ao segundo bloco desse nosso episódio especial sobre grandes projetos urbanos, eu converso agora um pouco com João Felipe Pereira Brito, formado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com mestrado e doutorado em Sociologia também pela UFRJ, e atualmente é pesquisador de pós-doutorado no programa de pós-graduação em Sociologia da USP, e membro do grupo de pesquisa MTTM, Mobilidades, Teorias, Temas e Métodos. E hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre a pesquisa de pós-doc que o João vem realizando. Tudo bem, João? Tudo bem, Matheus. Um abraço também para todos que estão ouvindo a gente. Perfeito, João. No trabalho que você vem realizando, você tem falado bastante sobre as urbanidades tecnocentradas e digitais. O que faz uma cidade ter essa classificação? E como a sua pesquisa de pós-doc ela se relaciona com o Porto Maravilha, como que você contextualizaria esse lugar com esse fenômeno das urbanidades tecnocentradas, sobretudo no período dessa retomada pós-olímpica, né, de 2021 até 2024? Bem, quando eu estou falando de urbanidades tecnocentradas e digitais, eu estou pensando num novo tipo de produção do urbano. E aqui o urbano pensado no seu sentido material, evidentemente, mas também simbólico, né? Pensando a cidade como civitas, mas também como urbes. É uma ideia de que a gente vive um momento no mundo em que as políticas urbanas, os processos de urbanização, a construção de materialidades urbanas, mas também as estratégias de representação das cidades, os imaginários urbanos que as cidades constroem ou anunciam sobre si, estão muito fortemente pautados por um futuro tecnológico. Esse futuro tecnológico especialmente pautado por inovações tecnológicas digitais. Isso tem efeito nas urbanidades. Essas estratégias e imaginários produzem vida urbana que é tecnocentrada e digital. Então a gente vê o efeito disso, por exemplo, na disseminação de dispositivos tecnológicos que a gente carrega conosco no dia a dia, mas também num conjunto de lugares e serviços que vão se espalhando pela cidade. Então a gente vê mais espaços de coworking para trabalho. Hoje em dia a gente pode procurar uma grande cidade para visitar e se hospedar num apartamento que é anunciado num aplicativo. A gente chega numa rodoviária no aeroporto, a gente pode acionar o transporte dessa cidade via aplicativo. E o transporte público ou o transporte privado. Estou falando só de Uber aqui. Estou falando de uma série de cidades que permitem hoje que, através de aplicativos, você possa comprar um cartão, por exemplo, para acionar a rede de transporte público, diferentes modalidades que a cidade tem. A gente vê uma série de espaços do viver urbano que são condicionados à existência e funcionamento de tecnologias digitais. Isso é o que eu tenho pensado como urbanidades tecnocentradas e digitais. E a gente também vê políticas públicas, seja para a organização das burocracias, para torná-las mais eficientes, saúde, educação, imposto de renda, mas também políticas de desenvolvimento local também muito pautadas por essa ideia de que é preciso mais tecnologia para organizar os serviços urbanos, coleta do lixo, policiamento, educação e mais dispositivos tecnológicos digitais nas mãos dos cidadãos para que a gente experimente uma cidadania mais plena. Então, no conjunto, eu estou falando de uma cidade que funciona a partir das suas políticas, do seu viver cotidiano, uma cidade pensada do ponto de vista clássico de civitas, mas também numa cidade que se expressa materialmente, né, nas suas infraestruturas, nos seus modais de transporte, nos seus espaços de trabalho, ou seja, na sua urbis, né, também alicerçada em espaços privilegiados para o uso e desenvolvimento de tecnologias e vinculados a dispositivos tecnológicos que produzem dados digitais e produtos e serviços já digitalizados. Grosso modo, é isso que eu tenho pensado como urbanidades tecnocentradas e digitais. E o Rio de Janeiro é uma cidade que, especialmente no Brasil e na América Latina, vem se anunciando como um lugar muito privilegiado para pesquisar isso. O Rio de Janeiro já vinha sendo pensado desde o ciclo olímpico como uma smart city, né, por conta do centro de comando e controle que, em alguma medida, combinava uma série de dispositivos tecnológicos anunciados como smart, né, para uma melhor gestão urbana da cidade. Mas nesse momento, nessa retomada pós-olímpica, a cidade tem ido além. Assim. A cidade tem se pensado como uma cidade que pode ser potencialmente lugar de produção dessas tecnologias. Lugar não só de uso desses novos dispositivos tecnológicos para melhorar a gestão urbana, mas um lugar em que as empresas se instalam para criar negócios alicerçados em inovações tecnológicas e para disseminar esses negócios e essas inovações mundo afora. E a cidade tem pautado políticas e investimentos não só para atrair esse pessoal todo que trabalha e desenvolve tecnologias, mas para produzir nos seus cidadãos, em escolas, em editais, em políticas públicas, essa ideia de que todo mundo pode ser um programador, um desenvolvedor ou um potencial agente tecnológico disruptivo.
É um pouco isso que eu tenho trabalhado, e isso vai se manifestar, evidentemente, em algumas infraestruturas, mas também em alguns anúncios imaginários que aparecem em festivais, em discursos, em estratégias de branding urbano, em novos slogans e imagens que a cidade projeta para o Brasil, para a América Latina e para o mundo. Perfeito, João. Eu acho que você tocou num assunto bastante interessante quando você traz justamente a questão do Porto Maravilha e do Terminal Gentileza, porque no trabalho que você vem realizando, você trabalha com a ideia da passagem de uma cidade informacional para uma cidade criativa, em que você tem o surgimento do capital da inovação. Então, pensando nesses tópicos que você já trouxe e os outros mais que vierem, você poderia explicar para a nossa audiência como que existe essa passagem conceitual entre cidade informacional e cidade criativa, mas também pensando principalmente nas iniciativas que o governo tem realizado para promover esse ecossistema de inovação no Rio de Janeiro? Perfeito, Matheus. A minha hipótese de trabalho no pós-doc é que muitas cidades mundo afora, e o Rio de Janeiro é uma delas, Lisboa, cidade que eu pesquisei anteriormente, também é, muitas cidades têm experimentado uma nova etapa do que a gente vem chamando de empreendedorismo urbano. Uma certa bibliografia, David Harvey, talvez seja o nome que mais popularizou essa ideia nas últimas décadas, né? As cidades pensadas como empresas, cidades que priorizam parcerias público-privadas, cidades que tentam buscar vocações econômicas muito específicas, cidades que tentam atrair grupos de vanguarda, certos capitais, criar novos arranjos econômico-produtivos, e tudo isso identificado com algumas políticas públicas urbanas e operações urbanas que privatizam grandes áreas públicas, processos de reabilitação urbana que se apropriam de bairros tradicionais para gentrificá-los. Então, essa bibliografia vem dando conta desses processos nas últimas décadas. A minha hipótese de trabalho, agora nesse pós-doutorado, é que essa nova etapa do empreendedorismo urbano, nesse mundo em contexto de ascensão da digitalização, da economia digital, ela vem combinando algumas gramáticas ou estratégias de empreendedorismo urbano que a gente viu nas últimas décadas. Então, a gente vinha falando já há algum tempo, Castells foi o cara que mais popularizou essa ideia, de cidades em que certas redes, muito pautadas por uma economia informacional, cidades e regiões que se organizavam em torno dessa economia das redes informacionais. E aí a gente pode falar que são algumas cidades informacionais. São Francisco, nos Estados Unidos, talvez seja o grande case desse tipo de cidade. Mas essas cidades que, em alguma medida, conseguiram atrair para o seu território ou para a sua região metropolitana um conjunto de empresas de tecnologia que hoje pautam parte da agenda da digitalização e dos produtos e processos que são hoje digitalizados ou digitalizáveis. Então, a gente está falando de um empreendedorismo urbano que, em alguma medida, organizou algumas cidades informacionais. A gente passou também por um processo em algumas cidades e, por vezes, essas diferentes nomenclaturas ou diferentes gramáticas, elas não são concorrentes, elas não são opostas, elas podem convergir, elas podem ser combinadas, né? Mas a gente tem uma certa também leitura sobre algumas cidades que foram chamadas de cidades criativas. E aí Richard Florida talvez seja o nome que mais popularizou esse termo. Essas cidades, por exemplo, pensavam em redes ou ecossistemas de agentes criativos. Agentes que trabalham e investem, empreendem dentro de setores do que a gente comumente chama de economia criativa. E aqui entra arte, gastronomia, turismo, entretenimento, audiovisual, educação, enfim. Todos esses setores da economia do conhecimento e das economias criativas, né, de lazer, entretenimento e artes, etc., cidades passaram a viabilizar infraestruturas, editais, financiamento, a própria imagem da cidade muito associada a esses agentes criativos. Então, essas cidades foram chamadas ou consideradas cidades criativas. E essa ideia também pautou muitas políticas urbanas mundo afora. A União Europeia, por exemplo, elege anualmente capitais da cultura. Aqui no Brasil a gente tem algumas premiações, alguns rankings que também enumeram e hierarquizam as cidades a partir dessa ideia. São cidades boas para criativos ou não. São cidades atraentes para pessoas ou empresas criativas ou não. Por exemplo, se você pretende empreender no cinema, você já deve imaginar 3 ou 4 cidades brasileiras em que a cena para o audiovisual ela é mais quente, certo? Então essas são cidades criativas. É um outro tipo de gramática que funciona para a estratégia de empreendedorismo urbano. Nas últimas 2 décadas, mas de forma mais intensa na última década, a gente viu uma outra gramática de empreendedorismo urbano aparecer, que é a gramática das smart cities, das cidades inteligentes. E aí, mais do que políticas públicas, a gente está falando de um conjunto de dispositivos ou equipamentos tecnológicos que fomentavam algumas políticas a partir de Big Data, ou seja, a capacidade que algumas cidades têm do acesso a determinados dispositivos e equipamentos de coletar grande quantidade de dados esses quase sempre digitalizados, seja por coleta de lixo,
lixo, circulação de carros, circulação de pessoas em determinados horários, em determinados lugares, controle do tráfego. Algumas cidades, seja via sociedade civil, seja através da polícia, também têm conseguido mensurar índices de criminalidade, tiroteio, etc. Enfim, são cidades que, por conta de equipamentos e dispositivos smart, ou seja, muito tecnológicos e que possibilitam acesso e processamento de grandes dados que vêm por dispositivos digitais, são consideradas smart cities. São cidades que apostam nesse conjunto de dispositivos tecnológicos para tornar, novamente, mais eficiente a gestão urbana. O que eu venho pensando é o seguinte: hoje em dia, há cidades que vêm combinando essas três gramáticas. A ideia de que você precisa ter redes econômico-produtivas estruturadas em tecnologias da cidade informacional. Você precisa ter esse ecossistema de agentes, empresas e ideias criativas. E você precisa ter essas grandes infraestruturas, equipamentos e dispositivos tecnológicos do mundo digital. Essas cidades que estão organizando essas três gramáticas eu venho chamando de capitais da inovação. São cidades que pensam o seu futuro alicerçado não apenas em infraestruturas tecnológicas digitais, mas também em ecossistemas humanos, de pessoas, de ideias, de padrões culturais, de grandes eventos. E também são cidades que precisam desses dispositivos tecnológicos que dão suporte para que esse ecossistema funcione. E aí você precisa de uma internet muito rápida, você precisa de espaços de coworking, você precisa de hubs tecnológicos, incubadoras de empresa. E nesse bojo você atrai grandes eventos internacionais que junta esse pessoal todo da economia digital, essas vanguardas sociotécnicas. No caso do Rio de Janeiro, a cidade acabou de atrair a Web Summit, que é tida como a grande conferência da economia digital no mundo. Começou em Dublin, passou por Lisboa, continua em Lisboa na Europa, mas se ramificou para a América Latina no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro disputou a Web Summit, por exemplo, com Porto Alegre. Conseguiu. O Rio de Janeiro também organiza a Rio Innovation Week, que é um dos maiores eventos também anuais no Brasil sobre economia da inovação. E ali estão presentes na Rio Innovation Week, em diversos galpões lá do Porto Maravilha. Ali você vê presente desde universidades, secretarias da prefeitura, um conjunto de empresas aí, estatais, big techs, startups, jovens que estão incubando ou acelerando seus pequenos projetos com perspectiva de se tornar empresa e ganhar dinheiro a partir disso. Então, na Rio Innovation Week, lá no Porto Maravilha, você vê esse ecossistema trocando ideia, por vezes fechando contratos, aproveitando para fazer rede, conversando, ajustando a rede e promovendo contatos que, porventura, podem ser profícuos. Então é isso. Essa capital da inovação, a minha hipótese, é aquela cidade que se projeta num futuro tecnocentrado e digital e que organiza nas suas políticas públicas, nos seus projetos urbanísticos, essas três gramáticas que a gente vem observando, lendo e discutindo nas últimas décadas. A da cidade informacional, a sociedade em redes, pesquisada, por exemplo, pelo Castells nessa obra que é clássica. A cidade criativa, que é essa cidade dos agentes criativos e dessas economias mais soft, muito pautadas em conhecimento intensivo, pessoas altamente qualificadas, etc, etc. Esse ecossistema de pessoas criativas e qualificadas que as grandes cidades querem atrair. E a Smart City, a cidade inteligente. Essa cidade que se organiza, que pensa suas políticas urbanas e pensa a organização do espaço público muito em diálogo com dispositivos e infraestruturas tecnológicas, que podem capturar uma grande quantidade de dados para que sejam processados e tornar mais eficientes políticas públicas e outros processos que podem fomentar desenvolvimento econômico. Sobre essa iniciativa do governo municipal do Rio de Janeiro para promover esse ecossistema de inovação, elas são várias, né? Eu, no Porto Maravilha, tenho focado muito no hub Porto Maravilha, né? Que, para mim, é uma infraestrutura que dá cara a todo esse conjunto de estratégias para transformar o Rio de Janeiro numa capital da inovação. É uma grande infraestrutura que vai servir tanto para a formação de pessoal capacitado para empreender na economia digital, mas também como uma incubadora de empresas que já estão na praça, digamos assim. A perspectiva é que ele sirva para juntar desde os investidores, aqueles investidores anjos, os investidores do capital de risco, que querem colocar dinheiro em boas ideias, em empresas que têm potencial de crescimento, e também esse pessoal que está empreendendo, que está com as suas startups ali circulando de um lado para o outro, buscando investimento e buscando um bom lugar para aplicar as suas ideias, né? O Hub Porto Maravilha talvez seja a principal iniciativa, mas há outras. Por exemplo, o Porto Maravilha e também o Parque Tecnológico da UFRJ, eles são espaços privilegiados na cidade, por exemplo, para receber empresas com isenção de impostos ou com redução dos impostos. Paga-se menos ISS no Porto Maravilha se você é uma empresa voltada à inovação tecnológica. 2% de ISS. Isso é uma estratégia para atrair empresas para o Porto Maravilha, nessa retomada do Porto Maravilha, nesse momento de retomada pós-olímpica, desse conjunto de espaços altamente qualificados e que são anunciados como legado olímpico da cidade.
O Rio de Janeiro também ampliou e vem renovando a função das naves de conhecimento, que são infraestruturas de bairro criadas em alguns bairros do Rio de Janeiro, especialmente nos subúrbios da cidade, que fornecem internet gratuita, Wi-Fi, alguns dispositivos tecnológicos para que as comunidades possam utilizar, são espaços de qualificação profissional, em geral vinculados com dispositivos e ferramentas tecnológicas. Então o Rio de Janeiro tem anunciado uma ampliação das funções e do sentido das naves de conhecimento. A cidade também criou um programa chamado Programadores Cariocas, que é para formar cidadãos cariocas de escolas públicas e, enfim, para que se tornem programadores em diferentes linguagens de programação, para que essas pessoas possam ser a mão de obra desse ecossistema. E esse é um diferencial, por exemplo, do caso do Rio de Janeiro para Lisboa, porque Lisboa se anunciava como uma capital da inovação para atrair pessoas qualificadas de todo o mundo para lá. Lá, o debate era que Lisboa se preparava para receber pessoas do mundo inteiro que tinham inovação tecnológica como plano de carreira. O Rio de Janeiro pensa isso, só que o Rio de Janeiro vem anunciando, com as suas políticas públicas, que ele está pensando também em prover profissionalização da sua própria população, sabe? Nos discursos oficiais da prefeitura, isso aparece nas falas do prefeito, dos secretários. Existe uma narrativa de que o carioca, tipicamente, ele é muito inovador, ele é muito criativo. Logo, se ele aprender as linguagens da programação, se ele aprender as lógicas dos ecossistemas capitalistas de inovação, se ele estiver inserido e bem qualificado nesse contexto, os cariocas podem ser agentes produtores de novas tecnologias disruptivas, das novas startups, unicórnios, enfim, empresas tecnológicas que podem promover outro tipo de trabalho e renda para a cidade. Já encaminhando para o final da nossa entrevista, eu acho que você tocou num papel bastante importante agora na sua última fala, que é justamente um papel duplo que o Porto Maravilha ele assume, que é tanto como um hub tecnológico, quanto um dispositivo de representação da inovação carioca. Você colocou justamente que existe essa visão do carioca enquanto esse inovador, que se aprendesse a linguagem da programação, o céu é o limite, né? E eu gostaria de saber como que você observou nas suas pesquisas esse duplo caráter do Porto, sobretudo o aspecto simbólico da concepção e da inauguração do Porto Maravilha. Então, mais do que hipótese, eu tenho como pressuposto já de trabalho que esses grandes projetos de reabilitação urbana, eles, em geral, tendem a combinar investimentos materiais com investimentos simbólicos. Ou seja, ao mesmo tempo em que as cidades, com verba pública ou em parcerias público-privadas, né, operações urbanas, consorciadas, venda de CEPACs, enfim, essa série de mecanismos financeiros que a Betina, por exemplo, contou pra gente no primeiro bloco, além desse conjunto de materialidades que transformam os bairros e zonas outrora degradadas das grandes cidades, no caso do Rio de Janeiro, a zona portuária, além dessas novas materialidades, vem junto um conjunto de investimentos simbólicos que se manifestam em equipamentos de lazer, cultura e memória, editais de cultura, festivais de arte, cultura, música, narrativas midiáticas, ou seja, a construção de imaginários e de novas representações para essas cidades. Em geral, representações prestigiosas que apontam para um futuro tecnocentrado. Um futuro em que a tecnologia, especialmente a tecnologia digital, vai nos salvar da precariedade, da falta de empregos e da desilusão. Um futuro bastante otimista, né? O Porto Maravilha, enquanto região, e o Porto Maravilha, o hub tecnológico que está lá no Porto Maravilha, no bairro Santo Cristo, eles representam isso no Rio de Janeiro. Eles juntam esses dois aspectos, a materialidade e o simbólico. Especificamente no caso do hub, do Porto Maravilha, a gente vê isso muito claramente nos discursos dos seus formuladores e da atual gestão do hub. O hub ele é um espaço privilegiado para a educação superior voltada para a produção de agentes tecnológicos e também para o fomento de empresas tecnológicas. A própria arquitetura do espaço é pensada para ser uma zona de experimentação de novas tecnologias. Então você vai num evento lá, você vê robozinhos, você vê internet de dentro do espaço é altamente caprichada. O Hub Porto Maravilha, enquanto infraestrutura, né, enquanto materialidade, ele expressa essa vontade da cidade em trazer e criar empresas de tecnologia que possam desenvolver inovações tecnológicas disruptivas, que possam gerar um futuro mais próspero para a cidade. Então ele consegue vincular materialidades, ou seja, ele já é uma infraestrutura que trabalha para que o Rio de Janeiro receba e organize seu ecossistema de inovação, mas ele também projeta e anuncia esses futuros desejados, esses imaginários de que o Rio de Janeiro será uma cidade em que a tecnologia proverá melhores serviços públicos, empregos mais qualificados, com maior rentabilidade e que possam impulsionar o desenvolvimento local.
Por isso que ele, enquanto infraestrutura, ele talvez seja aquela que melhor faz essa junção entre os investimentos materiais e simbólicos para o Rio de Janeiro, pretensa capital da inovação da América Latina. E isso já tem alguma eficácia, porque ele já vem atraindo um conjunto de empresas e de eventos. Perfeito, João. Eu queria agradecer demais a sua participação nesse episódio. Eu tenho certeza que sua pesquisa ela é muito essencial para a gente entender os grandes projetos urbanos e principalmente o que está acontecendo agora no Porto Maravilha. Muito obrigado pela sua participação. Quiser deixar aqui seus recados, onde a gente pode encontrar mais o seu trabalho. Valeu, Matheus. O debate de hoje foi estruturado em cima de um capítulo que vai ser publicado no segundo semestre, numa coletânea do Grupo de Pesquisa Rastro, do IPUR, UFRJ. A gente está pensando uma série de temas que eu tangenciei aqui hoje, né? O debate de hoje foi pautado por esse artigo que será publicado em breve. Mas eu já venho produzindo coisas também com colegas do MTTM. Estou escrevendo algumas coisas que serão publicadas muito em breve também em revistas internacionais. Eu acabei de publicar um artigo no Cadernos Metrópole sobre essa fábrica de unicórnios lá de Lisboa, né? Então quem estiver interessado um pouco mais nesse debate pode buscar lá. E é isso. Eu espero que muito em breve eu tenha mais coisas para apresentar na praça e para voltar aqui de repente o ano que vem, não sei, para trocar com vocês aqui do Urbanidades, que também já é minha casa, né? Muito obrigado, João. E em nome da equipe do Urbanidades e da Clara que esteve com a gente no primeiro bloco, eu gostaria de agradecer a vocês, queridos ouvintes, pela companhia em mais um episódio. Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e no YouTube. Nos vemos mais vezes aqui no Urbanidades. O Urbanidades é produzido pelo Urbandata Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o Brasil urbano. Ele é feito por bolsistas e associados, sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. O Urbandata está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. Visite o perfil do Urbanidades no Instagram, @Urbanidadespodcast, e a página do Urbandata Brasil no Facebook.